Oi, meus Fala, amores. minha gente, boa tarde. Boa tarde. Olá, gente, muito boa tarde. Estamos chegando. O trio mais feliz de todas as tardes da TV brasileira chegou para te fazer companhia e ter mais felicidade vinda aí do outro lado também, porque aqui tá, felicidade tá on, tá não? Sim, e maturidade Demais. também. Opa! Trio mais amado, mais maduro para falar de imaturidade no que? programa de Da hoje. maturidade, falar de si mesmo? Sim, reconhecer. Meu RG já é maduro. Eu tenho 50 anos. Era dessa maturidade que eu tava falando. Eu não tenho maturidade para essa frase aí. Seu RG Só não é gente verde. madura, só uma mulher madura para dizer a idade assim, sem nenhuma Seu dificuldade. RG de Será? qual cor? Seu RG O meu já qual tá cor? desbotado. O seu é amarelinho, já amadureceu. O meu é verdinho. Depois cai. Na verdade, o meu é digital. Ai, que fofinho. Nossa, tirou o RG Mas tem que ser Guararema. no papel, tem que andar com ele em papel, Não tá? precisa. Precisa. Um dia eu te conto. Tá. Meus amores, então é sobre isso que a gente vai falar. Antigamente falava-se numa síndrome de Peter Pan, ou seja, um adulto que tem comportamentos, sentimentos, emoções ali do universo infantil, não cresceu, não virou gente grande para além do tamanho, da estatura. Amadurece, menino. Mas não pensa igual gente grande, não age como gente grande, pelo menos na maior parte das áreas da vida. Aí entra no relacionamento, não tá preparado, não tá maduro ou madura, e aí... Antigamente falava do Peter Pan, até assistir o Peter Pan e descobriram que ele estava certo. Não, deixa eu voltar a frase, não ficou muito maduro. Não ficou? Não, ficou. depois que você tem 2 filhos, 3, IPVA, IPTU, você fala, rapaz, Peter Pan. aquela época, Peter Pan. Crescer. Qual a saudade que eu mais tenho da infância? Ah, Eu não pagava nada. é verdade. É muito legal. Verdade. Rapaz, a única preocupação era brincar, estudar e tal. A verdade é rolês que são o outros. mundo não tá nem aí porque você gosta do Peter Pan, porque ele vai exigir de você respostas maduras e os desafios são grandes. E num quadro aqui do programa, numa das partes do programa, a gente vai pensar os pais, enquanto educadores, como levar os filhos a uma alfabetização emocional que os faça saber lidar com a vida e os seus desafios ao longo das fases pelas quais vão passar, né? Tem como a gente agir para que os nossos filhos sejam maduros em lugar de imaturos? Será que a minha ideia de maturidade está gerando imaturidade em outro? Será que a gente sabe E que até- é doido para falar? Deixa eu falar, mulher de Deus. Eu ia deixar no fim do programa. Ó, eu vou esquecer, hein? Não. Não esqueço, não. Mas até quem talvez está passando por isso, porque gera um sofrimento também para a pessoa que talvez já está na fase adulta e é vista por outros como uma pessoa imatura, tal. E aí, às vezes, entra no relacionamento, não dá muito certo, tem os seus traumas, medos até de se expor em relação à sociedade. E às vezes vem esse desejo, mas não consegue colocar em prática essas mudanças, né? E para nos ajudar com esse tema, ele que vai trazer dicas importantíssimas para a gente por aqui, ele que já esteve várias vezes com a gente no programa, Diogo Ferreira, ele que é neuropsicólogo, tá aqui, ó, fundador da Desenvolver Clínica de Psicologia, vai nos ajudar com esse tema também, alguns assuntos que ele aborda lá na clínica e vai trazer aqui também, respondendo as perguntas de quem está em casa. Falei até isso. demais agora. E tem a Semana De Mais, no boas. Mais Info, vê ela por aí. É. Daqui a pouco ela aparece. Você falou Diogo? Eu falei Diogo? A diretora falou, é Diego, tá? É Diego. E ele sorriu todo contente. É uma pessoa muito, Aí, ó. muito de bom coração, né? Responde, ainda que tenham errado o seu nome. Amores, pausa bem rapidinha. Nós já voltamos com você, porque você já sabe que começou o seu Entre Família. Pergunta do dia para os imaturos na audiência. Não, para as pessoas maduras da audiência. Assistindo os imaturos. Não. Tá tudo certo. Estamos em casa entre família e aí a gente pode dar aquela brincadinha, né? Claro. Demais, demais. Qual é a pergunta de hoje? Não sei, não vi. Não viu? Não. Menina, deixa eu ver se tem aqui. Tem. A pergunta para você. Você que ela ia falar, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Faltou isso, né? Podia ter esperado algo nesse sentido, mas tá aqui, ó. Você conhece alguém que evita responsabilidades e parece não querer crescer, parece não querer mudar de fase, porque a vida tem as suas fases, né? A infância, os juvenis, adolescentes, jovens e por aí vai. E aí, tem pessoas que às vezes acabam parando lá na infância, né? Pensamento sempre de quinta série, né? Às vezes, os homens principalmente, talvez até
O doutor vai nos ajudar com isso. Sempre tem uma quinta série guardada. Não, dentro se você disso. for falar da Isso quinta série, vai ficar difícil. Se quinta série for igual a imaturidade, Não dá. Não casa, não né? dá. Quinta série é forever. Eternamente. Então responde pra gente, meus amores imaturos, 983150249. Responde pra gente também, meus amores maduros, sensatos, equilibrados, que são assim cheios do autoconhecimento, que já estão tratados. 983150249. O que nós temos pela frente, Robson? Olha, esse negócio de quinta série, eu tenho uma filha que está no 7º ano. E aí, vulgo sexta série. Uhum. E aí eu fui pegar aquela sua linha de raciocínio lá do ao vivo, falando do cachorro, e perguntei para ela como que é o tipo de guia para você cuidar do seu amigo cachorro. Manual. Ela fez uma cara assim. Aí me inadequada para a quinta série. Aí agora você fala que eu tenho que superar a quinta série. Acabou pra mim. Manual. Fala guia. manual. Manual é o guia para cuidar de cachorro. Quem perdeu é que na semana passada fizemos um programa sobre cuidados com os cães, os pets. E esse aqui me faz a abertura do programa dizendo que estávamos ao vivo. E assim, a gente irrita o colega. Né, dentre outras que vieram ao longo do programa, assista lá, viu? Companhia. Imagina o dia que for sobre cuidado sobre gato. Nós vamos estar como? Miau ao vivo? Simbora, Robson Aleixo. Vem pela frente. Não, Josi, salva-nos. Gente, que deu aqui. Quarta-feira, né? Meio da semana. Opa. Mas é bom, gente, lembrar aí das gafes que cometemos. Mas eu fico imaginando, me colocando no lugar da sua filha, porque eu fiquei desse jeito agora, tipo, não acredito. Mas Josi, gafe é quando a pessoa não tem intenção de dizer o que diz, fazer o que Não, fez. isso Quando foi o desespero dela, foi intencional. É intencional, amiga, é de outro naipe. Exatamente. Se ele Pensado. planejou É planejado, o tempo todo. é pensado. Desde o dia da Realmente reunião de calculado. pauta, ele tá lá quando fizer o ao vivo. Se ao vivo. Não posso que... Ó, anotei aqui até no celular. Tô brincando. Uau, ao Anotei. vivo. Cadê o celular? Tá aqui, ó. Vai, Josemar, Mas o que você falando tem pra aí, hoje? gente, do quinta série, não quinta série, hoje eu vou trazer o dado, uma informação a respeito do IBGE, que o número de pessoas com ensino superior triplicou. Também a respeito de um homem que denunciou o furto do carro, acreditando que foi roubado. Mas, na verdade, não. Ele somente esqueceu onde deixou. Que história diferente, né? Nossa, Eu te conto testemunho depois da nominal. vinheta. Bora falar então sobre educação. O IBGE divulgou uma pesquisa que mostra que o número de brasileiros com ensino superior completo triplicou nas últimas 2 décadas. Entre 2000 e 2022, a proporção de pessoas com 25 anos ou mais com nível superior cresceu 2,7 vezes, passando de 6,8% para 18,4%. Esse aumento é significativo, mas ainda está abaixo da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse crescimento de brasileiros com ensino superior coincide com o aumento das matrículas no ensino superior à distância. De acordo com os dados do Ministério da Educação, no ano de 2000, o país tinha mais de 1.600 estudantes matriculados no ensino superior à distância. Já em 2022, o número passou para mais de 4 milhões. Uma das razões para esse aumento é o custo mais acessível. Ao mesmo tempo que as matrículas à distância cresceram, o número de matrículas no ensino presencial vem diminuindo. Até porque a gente passou pela pandemia, né? E muitos precisaram adaptar isso. E funcionou, porque depende da sua logística, da sua agenda, você consegue colocar ali algumas aulas complementares, estudar à distância com mais facilidade. Agora, presencial, muitas vezes, precisa de um tempo mais reservado. Então, para entrar na dinâmica do dia a dia, o pessoal facilitou bastante. E aqui também no bolso. Verdade, muito. A gente tem 2 realidades caminhando juntas. A primeira é a reconfiguração do curso superior. Você tem, a gente está falando de triplicou, mas em 20 anos. E nesses 20 anos, algumas profissões passaram a desaparecer. E colocando mais uma década aí, a gente também tem a reconfiguração no sentido de que era possível você ter uma ascensão social sem curso superior. E essas profissões que permitiam a ascensão
sem curso superior desapareceram. Hoje existe uma certa ilusão no mundo virtual, uma expectativa de que é possível, sim, você ter uma ascensão social trabalhando com determinadas áreas do mundo virtual, aí, internet, sem curso superior, o que ainda não se confirmou completamente. Isso parece ter mais uma ilusão do que outra coisa. Mas a relação entre ascensão com curso superior e nível de acesso ao emprego, ele precisa ser colocado. Por quê? Porque você aumenta, mas não há outros aumentos que estão caminhando junto, né? E a gente está falando assim, triplicou, mas triplicou em 20 anos. Ou seja, não é tão acelerado esse processo, dado o quanto a gente estava atrasado em relação a isso, né? Tá indo aos poucos, mas precisa acompanhar, como o pastor mesmo disse. Seguindo aqui, me conta, você já esqueceu onde estacionou seu carro, Abinal? Se foi no shopping, no supermercado, já aconteceu? Deixa eu falar que eu tenho até um relato aqui, viu? Não sei se conto agora ou depois da notícia aí, viu? Mas vai com a notícia aí, depois eu conto. Prometo que eu conto. Olha, semana retrasada aconteceu. Só quero ver, gente. Interessante. Só quero ver. Por Chamou isso, meu carro tem um alarme assim maravilhoso. De longe, eu já consigo identificar onde ele está no estacionamento. Tanto aqui na Novo Tempo, acho que o pessoal até sabe, ó. Josemar acabou de chegar por causa do barulho. Bom, algo parecido aconteceu em Cláudio, no centro-oeste de Minas Gerais. O homem procurou a polícia militar para denunciar que seu carro havia sido furtado. Ele foi até o quartel e afirmou que havia deixado o carro em uma avenida por volta das 11h30 da noite. Segundo ele, tinha saído de um evento pela madrugada e, ao voltar para a rua, não encontrou o veículo. O homem até começou a procurar de rua em rua, mas não encontrou, não teve jeito. Os militares, então, iniciaram a busca de fato e verificaram as imagens de segurança. Para a surpresa deles, descobriram que o próprio motorista havia estacionado o carro em uma rua diferente e que em nenhum momento o veículo foi furtado. A mesma roupa, a mesma pessoa, só a memória que não era a mesma. Depois de toda essa confusão, o motorista admitiu, né, gente? Tem provas ali, tem imagens, que realmente havia esquecido onde estacionou o carro. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde assinou um termo e foi liberado. O carro foi apreendido e levado para um pátio credenciado no Detran de Minas Gerais. Até porque uniu muitas pessoas na procura desse bendito carro, que na verdade só foi furtado na memória da pessoa. Coitado, ele foi preso. Aí, agora deu até um medo aqui, viu? Mas é... Novo medo desbloqueado. Desbloqueou, viu? Mas é porque talvez tenham pensado que muitas pessoas fazem algumas situações aí por conta do seguro, né? Mas o meu caso, sabe o que aconteceu? Semana retrasada, eu tinha comprado uma cama e fui com um amigo, o G. Combinei com ele de nos encontrarmos, né? Lá no apartamento onde a gente iria retirar essa cama de lá. E aí, rapaz, eu fui com o meu carro, ele foi com a caminhonete. Aí nos encontramos lá, beleza? E da portaria até o apartamento lá é um pouquinho distante. Aí deixei o carro lá fora, fui lá, peguei, junto com ele, né, a gente colocou a cama e falei, me dá uma carona até a portaria, eu pego meu carro e te acompanho até chegar em casa. Aí fui conversando, na hora que a gente chegou em casa, na minha casa, eu no carro dele ali, conversando com ele, chegamos na minha casa, meu carro ficou lá, eu tinha ido de carro. Esqueceu o carro. Eu esqueci que eu tinha ido de carro, cara. E aí eu tive que voltar, dar um jeito. Ele me levou lá, que ele tinha outro compromisso, que dali ele já ia para outro lugar, mas teve que voltar para eu poder pegar meu carro. Esse é o Abinal. E aí voltar para minha casa. Se você está chegando agora, eu não conheci. Esse é o Abinal. Também conhecido como o Abinal Perdão. Às vezes Abinal perdido. Perdoar é esquecer. Perdoar é esquecer. Muito bom. Mas tem algumas coisas que eu não esqueço. Você pega as informações e joga nas profundezas do mar. Ele não esquece dos momentos que ele esqueceu. Isso só não esqueço das coisas que eu lembro. Você não esquece da sua mulher, não esquece do seu filho, não esquece de pagar. Só esquece o que ela falou para ele. Às vezes sim, né? Ixi, gente, eu vou ficando por aqui porque a situação tá ficando comprometedora. Eu volto depois, viu, com mais informações. Até daqui a pouco. Valeu, Gil. Até mais, hein? Daqui a pouco ela volta com mais e mais informações.
E agora, pastor Aleixo? Nós estamos aqui falando de um assunto que passa muito sobre lembrar das coisas, né? E a responsabilidade nem sempre de deixar o carro e tal, e a responsabilidade de buscar o carro onde você largou. Mas tem coisas muito mais sérias e graves. Eu vou conversar já com o Diego sobre essa questão da síndrome do Peter Pan. E parece, doutor, que a síndrome de Peter Pan não é tão incomum assim, né? Olá, Boa pastor tarde, Aleixo. obrigado Boa por tarde. estar conosco. Eu que agradeço o convite. Vamos começar definindo essa conversa? O que é essa síndrome do Peter Pan e por que ela merece uma boa conversa? A síndrome de Peter Pan, ela é o indivíduo que a idade cronológica dele não corresponde aos comportamentos que ele apresenta. Ou seja, é um indivíduo que tem ali seus 25 anos, mas ele se comporta como um adolescente de 15, 14 anos, ou até mesmo como uma criança ali de 10 anos, em relação às atitudes, os atos, né? Como que ele se apresenta aí diante do mundo. Você espera dele algo e ele não entrega. Ele não consegue Então, a gente pode falar que a síndrome de Peter Pan não é necessariamente para alguém de uma idade já avançada, se a gente pensar que é simplesmente uma falta de correspondência ali. Então, a síndrome de Peter Pan, nós conseguimos identificar ela a partir dos 17 e 18 anos de idade, não é? É quando este indivíduo ele já sai ali, vamos dizer, da primeira adolescência, ele está entrando na segunda adolescência, juventude, e ele começa a apresentar estes comportamentos, que infelizmente são comportamentos que prejudicam a sua vida e a vida também das pessoas que estão ao seu redor. o que existe de mais comum quando a gente pensa nesse comportamento inadequado? É a irresponsabilidade, uma resposta emocional, ou nós estamos falando de responsabilidade e resposta emocional com a mesma coisa? O perfil é um indivíduo que ele infelizmente apresenta uma desorganização emocional, ele potencializa muito as emoções dele. No sentido de frustração, por exemplo? Ele tem uma baixa tolerância à frustração, infelizmente, né? Porque ele não tem ferramentas para que ele consiga resolver as demandas do dia a dia. Estas ferramentas não foram desenvolvidas, estas ferramentas não foram amadurecidas. E, infelizmente, quando eu me deparo com um problema e eu busco, falando ali da memória, né? Quando eu busco na minha memória semântica, na memória episódica, momentos em que eu resolvi um problema, não tem. Então, eu não sei como agir diante desta situação. Falta ferramentas na minha mochila emocional. E aí eu busco e o que eu faço agora? E por não saber o que fazer, infelizmente, este indivíduo se desorganiza. Há uma confusão interna que gera confusão externa. E parece que isso não é uma coisa tão incomum. A gente tem um mundo aí do Capitão Gancho, né? Infelizmente, hoje em dia tem aumentado o número das pessoas que não estão conseguindo se desenvolver em relação à sua idade cronológica. Elas estão ficando aí em uma idade inferior, uma regressão comportamental. Isso tem trago sérios problemas, né? Para a família, para os relacionamentos que esta pessoa desenvolve, ambiente de trabalho, porque é aquele indivíduo que, infelizmente, ele se desorganiza por qualquer coisa, ele é um procrastinador, ele é uma pessoa com uma baixa autoestima, realmente ali, muita dificuldade, então ele desenvolve uma incompetência social e aí quando ele passa por estas fases, ele entra naquilo que nós chamamos de pensamento fantasioso. Ele agora vai buscar aquela ilha. Mas, Diego, o que tem propiciado esse? Você disse que se percebe, é o que me fez entender, um aumento disso, causando dificuldades no ambiente de trabalho, nas relações de modo geral. O que tem propiciado a essa dificuldade maiormente vista, assim, nessa geração? Se eu entendi devidamente. Superproteção, dificuldade de entrar em contato com a realidade, por já estarmos, quem sabe, vendo os nossos filhos no mundo de fato fantasioso, que é, por exemplo, da rede social, desses contatos rápidos. O que você entende ser? Os artigos dizem, Darleide, que, olha, criação, um ambiente hiperprotetor, a influência da sociedade e também a atual economia. Aí, ambiente, aquele lar no qual impede o indivíduo de se desenvolver. Creio que nós vamos falar sobre isso durante o programa, né? Que, às vezes, aquilo que uma criança, na primeira infância, ela pode fazer, um pai faz por ela. Então, ela já não tem este recurso, porque alguma pessoa já fez no lugar dela. Aí depois nós falamos das influências. Hoje em dia, como o pastor Robson disse no início, né?
Por que eu vou agora assumir responsabilidades? O mundo adulto me oferece IPTU, IPVA, conta de água, conta de luz, conta de gás. É dolorido. O meu pai, o homem da roça, ele dizia que ser homem custa caro. Custa caro. Então, é difícil, não é incomum. Às vezes eu entrar em contato com alguns adolescentes que me dizem o seguinte, pastor, olha, eu não estou gostando de crescer. Eu quero continuar na infância. E há um discurso, né, dos amigos que, olha, realmente é difícil. Quanta cobrança, temos que trabalhar, né? E aí tem a questão da economia. Hoje em dia, cada dia que passa, tem mudado muito as coisas, né? Antigamente, década de 50, 60, 70, o indivíduo era estimulado a se desenvolver muito cedo. Casamento, vida profissional, estas coisas que fazem com que o indivíduo cresça. Hoje em dia, não. Isso está cada vez mais para frente. Mais para frente. Se a gente pudesse fazer uma síntese aqui para aprofundar mais no assunto, pelo que você falou, até a própria pergunta da Darleide, existe então no processo de maturidade um relacionamento com a frustração, com a dor, com o desprazer. O adulto, em essência, ele vai passar pelas tristezas e pensar nessa relação do que eu entrego, o que eu recebo. Por exemplo, nem todo trabalho é legal. Aliás, não existe nenhuma atividade que seja 100% interessante. E você falou, por exemplo, de um aspecto de superproteção do pai. Um pai superprotetor impede o filho que viva experiências típicas da vida, que é medo, que é frustração, que é tristeza e dor. A gente pode sintetizar dizendo que isso é um caminho para a gente fazer uma análise? Sim, os pais são responsáveis em promoverem frustrações aos filhos. E esse desenvolvimento dos mecanismos de lidar com frustração, eles estão diretamente relacionados à maturidade. Estão, porque a maturidade está relacionada a uma área do nosso cérebro que é a região frontal, que é a parte executiva, a parte gerencial. E esta área, ela desenvolve quando eu me deparo com uma situação no qual eu tenho que planejar algo, eu tenho que planejar o meu dia, eu tenho que resolver um problema. Exemplo, pastor, um filho ali, uma criança, primeiro ano, segundo ano do ensino fundamental, chega em casa com um problema relacional, com um amiguinho. E aí, daqui a pouco, o pai ou a mãe fala para ele, pode deixar que eu vou na escola resolver esse problema. Este pai ou esta mãe está impedindo esta criança de tentar resolver esse problema. Ao invés de resolver por ela, por que não perguntar para a criança o que você pode fazer para resolver este problema? Vá para o quarto, reflita, pense, crie estratégias e me traga as suas opções. Refletirei com você. E aí este pai fica como rede de apoio, mas não como aquele que vai resolver o problema. Então a gente pode até dizer, em alguns dos casos, que os pais dentro de casa podem acabar sendo os principais causadores disso nos filhos, né? Abinal, por incrível que pareça, até de forma inconsciente. Eu acho que na maior parte das vezes, né? Na maior parte das vezes. Acho que eu vou ter um filho imaturo, estou fazendo um plano. É assim. E a causa, muitas vezes, tem uma relação profunda. E nós temos que tomar muito cuidado. É um tema sensível, um tema delicado, porque nós não podemos aqui projetar uma culpa sobre as figuras de referência. Muitas vezes, é por uma necessidade da mãe, por uma necessidade do pai, que acaba colocando este filho debaixo da asa e o impede de voar. Porém, isto volta-se contra este pai e essa mãe em um dado momento da vida, pastor. Infelizmente. Interessantíssimo. A gente precisa ser treinado a fazer os nossos filhos pensarem, desenvolverem um raciocínio lógico para a vida. E isso se aplica a que eu e você também sejamos educados a pensarmos como pais, que têm como ideia maior encaminhar os seus filhos para que eles possam gerenciar a própria vida. Portanto, depois de ouvir tudo que nós já ouvimos até aqui, tem muito mais ao longo do programa, eu acho que eu não preciso dizer tanto assim para te convencer que você tem aqui com a gente a oportunidade de dar um passo no conhecimento do que pode ser transformador não somente para si, mas para toda a família. Cuidar da saúde mental,
cuidar dos seus pensamentos, cuidar daquilo que você tem nutrido até hoje e que tem reverberado, tem sido derramado sobre os seus próprios filhos sem você se perceber, influenciando-os para talvez pensar como você pensa, de maneira doente, de maneira, eu diria assim, truncada na vida, sabe? Sem ter muita percepção de quem você é, do que você faz, das escolhas, das decisões. Que tal, então, pensar saúde mental com a gente? Basta você entrar em contato pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21 e receber em casa o manual de saúde mental como esse que eu tenho aqui em mãos. Mente Feliz, escrita por um psiquiatra com mais de 40 anos de profissão, portanto, especialista no conhecimento dessas particularidades da mente humana, aqui em 8 lições para você. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você não vai pagar por isso. Nós temos o maior prazer de fazer esse material chegar até você. 8 lições para você estudar sobre ansiedade, depressão, sobre domínio dos pensamentos, domínio das emoções, sobre entender muitas vezes compulsões ligadas a esse adoecimento mental, relacionamentos, conflitos familiares. Isso e muito mais você encontra aqui. Liga agora para a gente, estamos esperando você pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21. Não perca tempo, peça agora mesmo e já vai refletindo sobre o tema do programa que a gente está trazendo hoje aqui, para você já interagir com a gente também, pedir a sua revista, enfim, fica à vontade. É o intervalo de 4 minutos e já a gente está de volta para continuar com você. Ô, minha gente, estamos de volta por aqui falando sobre a idade fisiológica e a idade... Cronológica, né? Vamos mental. Pensar. Mental, e por aí vai, mas eu acho que nesse caso rola uma atenção em todos os seres humanos. Rola, né? Dificilmente, a não ser que você seja aquela pessoa nascida no Ceará, morador de Guararema e tá tudo certo com você. O alecrim dourado. O alecrim dourado que sobreviveu ao dilúvio, inclusive. Noé trouxe no vasinho, assim, descendo a arca. Causa guerra. Mas sobreviveu ao dilúvio. É, exatamente. E vocês não têm medo do perigo. Acho tão corajoso vocês. Mas as pessoas têm atenção entre idade cronológica e a idade desejada. Rola aí, de vez em quando. Entre as pessoas, não sei. Eu vou fazer o seguinte. Vou sugerir convidá-los para cá, para ficar mais de perto, para ver se ele diz essas coisas mais perto da gente. Ô, louco, bem corajoso. Vem, Diego, vem para cá. Quer que eu leve um chá de camomila aí para vocês? Não, Pronto, não gosto de camomila, não gosto de ser calma. Diego, nós precisamos de você. Vocês perceberam, né? Então, estamos aqui. Vem para cá. Ajuda aí, doutor Diego. Por favor, já aí a até pergunta, com segurança ali. Se a síndrome de Peter Pan pode se desdobrar em atos de violência. Gente, esse é o assunto de hoje, viu? Você acha que a gente está aqui só... Fazendo teatro? Fazendo teatro, graça? Não, é real, é tudo real. É da Darlide. Fale por você. Mas o assunto de hoje falando sobre entender, né, o que leva uma pessoa a ser imatura, mesmo na fase adulta. Algumas brincadeiras, tal, legal, mas e quando a vida inteira da pessoa é isso, né? Não é levada a sério porque é sempre muito infantil. E aí, quer participar com a gente, interagir, conhece alguém ou quem sabe você sofre com isso? Então manda para cá no 12983150249. E não é só essa superficialidade aqui que eu comentei, viu? Não, é algo mais profundo que que vem desde a infância, como a gente estava comentando aqui, às vezes os pais que acabam protegendo demais, a sociedade, a pessoa não quer se expor muito porque, não, contas, isso e aquilo. Não, tem problemas, às vezes, com os relacionamentos também sociais, né? E não consegue estabelecer ali, quem sabe, um namoro, uma família, e aí dificulta muitos casos. Manda para cá para a gente a sua interação no 12983150249. Enquanto isso, vamos com o momento na prática, entendendo mais a fundo o que Eu acho só que assim, a gente pode facilitar para a galera ali de casa, até falar um pouquinho de si, que a gente gosta de saber da vida alheia, né? A gente conta da nossa. Assim, você se avalia uma pessoa madura ou imatura para tomar decisões, para gerir a vida, para conduzir a sua história. Você se identifica alguém maduro ou imaturo? Nós vamos para alguns sinais aqui, né? Como você bem ia dizendo. Desculpa, era só para fazer essa intervenção. Boa. E às vezes até um jeito, alguns podem achar que, será que é maturidade? Tentar levar de um jeito mais na brincadeira a vida, que é tão pesada, tal. Não, isso não é maturidade, isso é sabedoria, né, doutor?
Para não ser tão pesado também, pelo Sim. amor de Deus. Tudo leva a sério Isso eu não sei demais. se foi uma pergunta ou se foi um pedido de socorro. Me ajuda. Vamos aos sinais de maturidade na fase adulta para ver se a lei se identifica. Dificuldade em assumir responsabilidades e compromissos. Compromisso. Tipo, chegar na hora e tal. Enfim, doutor. Este indivíduo, ele realmente apresenta, né, este comportamento, esta dificuldade, porque não foi lhe ensinado. Ele precisava, né, durante o seu desenvolvimento, principalmente infantil, passar por situações na qual ele tivesse a oportunidade de enfrentar algumas dificuldades, mas infelizmente alguns são colocados dentro de uma redoma. Alguns compromissos não são enfrentados. E aqueles compromissos para a própria idade mesmo, né? Às vezes, coisas simples que às vezes eu comento com os pais. E quais são as coisas simples? Começa dentro da primeira instituição, que é o lar. Quais são as coisas simples? Pegar o próprio copo, levar até a pia. Ah, mas na minha casa tem uma pessoa que auxilia. Ok, mas nós não sabemos o dia de amanhã se este indivíduo ele terá que viver numa república, se ele terá que sair do país e viver sozinho, então ele tem que ter esses recursos. Mas, Diego, o que tem a ver a dificuldade de assumir uma responsabilidade, um compromisso com um ser imaturo? Pode não ser, sei lá, confundido com alguém que ela tem outros compromissos, muitas outras responsabilidades. Ela estampa realmente uma imaturidade somente? Não. A pessoa, ela realmente tem uma dificuldade na qual ela não consegue mesmo assumir uma responsabilidade e conseguir cumprir com aquilo que ela assumiu. Não estamos falando de uma desordem apenas. Nós Não, estamos falando de uma recusa. De uma recusa mesmo. Este indivíduo é uma inabilidade. Ele permanece em uma condição na qual ele não tem recursos para resolver. Uma coisa muito comum em alguns ambientes que a gente tem de lidar com pessoas e algumas atividades que envolvem decisões e compromissos, por exemplo, um evangelista que tem que chamar uma pessoa para decisão. É comum ultimamente a gente encontrar pessoas que nunca na vida dela ela tomou uma decisão radical. Nunca. Aí você está conversando com ela, chamando ela para pensar, para decidir. E quando conversa um pouco mais, você descobre que ela não decidiu nada nunca. Ela foi para a universidade, mas foi a mãe que escolheu. Aquela decisão é radical, mas ela não escolheu. E tem pessoas que não escolheram nem com quem casar. Uhum. Aquela decisão sempre foi adiada, delegada ou deixou a vida me levar e no final das contas as coisas foram acontecendo. E é comum, por exemplo, você ver pessoas que precisam ter um posicionamento em um relacionamento e elas simplesmente não conseguem ter um posicionamento, deixam o sofrimento se alargar, porque elas não decidem, não assumem as decisões, né? Infelizmente, como durante o desenvolvimento outras pessoas responderam por ela, roubaram, esse instrumento, cristalizaram esta capacidade da decisão do indivíduo, da escolha, vou ou não vou atender ao apelo, vou ou não vou resolver este problema. E do ônus da decisão, né? E muitas vezes está muito próximo até de um outro transtorno, que é o transtorno de personalidade dependente, que é aquele indivíduo que ele depende constantemente do outro, sabe? Aquele que ele está desejoso de ir, todavia aí chega alguém, coloca a mão no ombro e o conduz. Ele precisa ser conduzido, porque ele não consegue dar passos por conta própria. É o chamado irmão carrinho de mão. Vamos a mais um sinal de maturidade na fase adulta, busca constante por diversão, não está querendo assumir um compromisso, quer se divertir, né? Prazeres Só imediatos, só quer se divertir, né? Prazeres imediatos, sem compromissos. Abinal, é o pensamento fantasioso, é aquele indivíduo que a pessoa, o autor, né, que é Dan Killing, se eu não me equivoco, em 1983, que ele traz pela primeira vez a síndrome de Peter Pan, que ele apresenta esta síndrome, ele fala assim, olha, que o perfil de um indivíduo que ele demonstra ter a síndrome de Peter Pan é aquele indivíduo que ele, infelizmente, chega numa fase da vida que, diante das dificuldades para cumprir com compromissos, responsabilidades, ele vai para esta ilha da fantasia e ali ele agora entra ali e se recusa a resolver os problemas. Por incrível que pareça, tem algumas características também que são importantíssimas.
Muitas vezes é um indivíduo extremamente capacitado verbalmente, mas é um indivíduo que, infelizmente, a capacidade executiva dele é baixa. Ele é extremamente verbal, ele muda o mundo pela palavra, mas não consegue dar um passo no sentido de arrumar a sua própria cama. Olha só. Tem algo aqui que eu acho importante a gente colocar na conversa, que é essa definição de síndrome. Porque para a gente falar que é uma síndrome, a gente está falar que são um monte de fatores atuando conjuntamente. Exato. Porque eu posso ser um adulto e ter problemas com compromissos, mas eu sou mais desenvolvido em outros momentos. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não vamos ter sempre encontros com pessoas maduras que são maduras em tudo. Sempre tem algo em mim que precisa ser desenvolvido. Por exemplo, há pessoas que estão buscando por diversão de uma maneira meio desequilibrada, né? Mas essa busca por diversão não precisa necessariamente ser síndrome do Peter Pan. Ele tem problema com diversão necessariamente. Podemos pensar assim? Sim, podemos pensar assim. Os sintomas que caracterizam a síndrome de Peter Pan é a questão da irresponsabilidade. Que é o primeiro... Irresponsabilidade, aquele indivíduo irresponsável, assim, consigo, com o outro e com o mundo. Que é o sintoma central. É a febre. Irresponsabilidade, ansiedade mais para o cunho neurótico, porque ele acaba se comparando em uma certa fase da vida. Então, ele começa a se comparar, outros estão se desenvolvendo, mas ele não está se desenvolvendo. Então, ele começa agora com uma questão meio neurótica, olha, o que está acontecendo? Ele começa a ter uma autopercepção, mas só que ele não consegue se desenvolver. Aí ele entra para outro sintoma, solidão. Ele se isola, fica no mundinho dele. E quando a gente usa, nesse caso, o termo síndrome, seria mais um termo, diria assim, sem ir muito ao significado ao pé da letra, como se aplica a uma doença, um conjunto de fatores que causam adoecimento. A gente está usando mais como um modo de dizer que aqui tem uma dificuldade do indivíduo no que diz respeito às suas tomadas de decisão, às suas competências na vida. Seria mais assim... um modo didático de a gente tratar dessa questão, né? E não de uma síndrome especificamente. Tanto que a síndrome não está catalogada no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5-TR. Exato. Todavia, eu sempre digo que a síndrome de Peter Pan é um terreno extremamente fértil para outros transtornos. Já registrados Se como tais. Se não tratado, a síndrome de Peter Pan gera comorbidades, ansiedade, depressão, transtorno de personalidade dependente. E aí você já encontra CIDs para estes transtornos. A gente poderia até pegar como um sintoma, né? Todo esse conjunto pode ser entendido como um grande sintoma para outras questões. Vamos a mais um sinal? Falta de autonomia e dependência emocional. Acho que já tratamos um pouquinho, mas vale a pena aprofundar. Eu até estava tentando lembrar aqui, e eu encontrei realmente uma notícia de alguns anos atrás, que um jovem de 30 anos, ele estava vivendo uma situação inusitada, isso em Nova York, nos Estados Unidos. Depois de 5 avisos e uma oferta de dinheiro para ajudá-lo a encontrar um novo local para morar, os pais decidiram entrar com ação judicial para que o filho saísse de dentro de casa. 30 anos de idade, ele não queria sair de dentro de casa, né? Não queria ter a independência dele, porque estava muito cômodo, né? Vivendo com os pais ali. É bem dentro disso que a gente está falando, não quer assumir uma responsabilidade, querer pagar suas próprias contas e tudo mais. E até com a oferta dos pais em querer ajudá-lo, né? Encontrar um local, não quero, porque acaba encontrando todos esses pontos aqui praticamente, né? Não tem autonomia, a busca constante por diversões, né? Sem muito compromisso. Acho que acaba envolvendo muito esses pontos aqui, que tem a ver também com esse outro que a gente coloca, a dificuldade em lidar com críticas e frustrações. Não, se eu sair e tiver que resolver minha vida lá fora, eu vou ter que lidar com muita coisa, que aqui na casa do pai e da mãe está cômodo, está tudo certo. Pode ter. Faz sentido? Total sentido, né? Porque este indivíduo mesmo, por incrível que pareça, por uma cobrança social, as figuras de referência chegam numa certa fase da vida que cobra do filho uma atitude. Só que estas figuras sociais foram as mesmas, que durante muito tempo preservaram este indivíduo debaixo da asa. E aí, quando chega nesta fase de pedir para que ele saia de casa, porque há uma cobrança, nosso filho de vocês tem 30 anos, ainda está dentro de casa, ele está sugando vocês de todas as formas,
este indivíduo já está acostumado, porque é cômodo, Abinal. Porque, como nós comentamos aqui, o pastor Aleixo comentou, você também comentou ali no início, ali, né? É cômodo o permanecer em uma situação de conforto. O crescer gera dor, gera sofrimento. E nem todas as pessoas, principalmente hoje em dia, querem enfrentar esta dor, querem enfrentar este sofrimento. Então, eles permanecem neste ambiente de conforto. Mas este ambiente de conforto, infelizmente, gera conflitos internos e, consequentemente, externalizantes, principalmente com essas figuras de referência, porque esse indivíduo ele aponta para a mãe e para o pai: vocês são os responsáveis por esta minha atual condição. E você de casa já mandou a sua interação? A gente quer saber da sua vida madura, imatura. 983-150249, faz a sua pergunta. Queremos você aqui com a gente para fazer o programa juntinho. Temos mais itens ou nós vamos para o nosso intervalo? Produção é bem rápido, quer dizer, aqueles 4 minutinhos famosos. Hora de tomar água, hora de ligar e pedir a revista Mente Feliz. Cuidar da cuca, hein? Estamos juntos nessa. 983-150249 para interagir, mas é só um vai e vem. Fica com a gente. Oi, meus amores, de volta por aqui. Vem com a gente. Já mandou a sua interação pelo 983-150249. Interaja, participe. Conta pra gente sobre maturidade e imaturidade. Nós estamos acompanhados hoje, mais uma vez, de um psicólogo que está nos ajudando a caminhar por esse tema. Nós vamos pensar agora em como os pais podem ajudar os seus filhos nesse processo de amadurecimento. Já tocamos algumas vezes por aqui, mas a gente vai dar maior atenção. Já posso ir lá para o cantinho junto com o Diego, meus amores, para a gente conversar mais de pertinho, tá? Meninos, vocês podem participar também. Vem para cá, Diego, fique muito à vontade. Em mais um cantinho onde a gente pode visualizar daqui alguns tópicos dentro disso que a gente entende ser práticas para evitar um adulto imaturo. Portanto, a gente vai pensar lá na base, né? Vamos ao primeiro tópico, criar incentivos para a independência. Que incentivos seriam esses? Darleide, oferecer responsabilidades que estejam dentro da fase de desenvolvimento deste indivíduo. Primeira infância, segunda, terceira infância. Coisas que esta criança pode fazer, que ela consegue fazer, desde guardar os brinquedos, ajudar com alguma tarefa da casa, sempre usar o termo, né, que vamos colaborar, porque todos nós colaboramos aqui deste ambiente, ninguém trabalha dentro de casa. Ajudar esta criança, orientá-la no sentido de cuidar dos seus materiais. Então, tudo isso vai ficando nessa memória desse indivíduo e vai dando recursos para que ele consiga, na vida adulta, né, alcançar aí a independência. Recentemente saiu um estudo confirmando que nós já criamos, de que crianças que ajudam nas atividades domésticas, que se envolvem nas atividades com a família em casa, como lavar uma louça, varrer uma casa, lavar um banheiro, enfim, de acordo com a idade, obviamente, mas considerando que os pais podem, desde que os filhos são bem pequenininhos, envolvê-los naquilo que eles têm condição de fazê-lo, mesmo que num primeiro momento pareça que ele vai atrapalhar. Não está atrapalhando, ele está aprendendo e você está ensinando como é que se colabora, como é que se faz, como é que se torna útil. E esse estudo dá conta de que essas são crianças que têm maiores facilidades nos relacionamentos, portanto, elas estão caminhando para uma maior maturidade. Não é interessante? É uma criança executiva, ela está tendo oportunidade de executar algumas coisas. Isso vai ajudando ela na questão do autoconceito, da autoestima. E o pai percebe quando esta criança acerta, faz um elogio descritivo. Parabéns pelo que você fez. Ela errou. E o erro faz parte do processo de aprendizagem. A academia nos ensina isto, porque quando nós passamos por uma prova, nós temos acertos e às vezes temos erros. E nós analisamos os erros e tentamos da próxima vez não errar mais. Então, é errado quando passamos pela mente o fato de que criança não deve errar, de que o indivíduo não deve errar. O indivíduo tem que errar para aprender. A gente só não precisa aplaudir o erro. Não é? Orientar Mas a também. gente pode aproveitar o erro, porque afinal de contas se erra. Eu lembrei de um episódio aqui num dos nossos programas onde o Abinal foi posto numa situação prática em que ele disse: parabéns, você errou. Não faça mais aquilo, tá? Não lembra não. Interessante a gente definir, né, o que a gente está conceituando como erro. Existe uma caminhada e nessa caminhada pode haver tropeços, Exato, falhas. doutor. Agora, quando se muda o destino dessa caminhada, aí a gente não está falando mais de erro. Aí nós estamos falando de um perigo mesmo, de fato.
E esse erro que eu imagino, que eu sei, tenho certeza que o Dr. Diego falou, é esse erro que é a falha ao tentar acertar, é Exato. a falha ao se desenvolver. É diferente de uma atitude rebelde, Exato. de mudar o destino das coisas. Por falar em rebelde, tem uma lição sobre rebeldia, comportamento, disciplina na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, justamente de como que a gente lida com esses desafios. Quando passa de ser um comportamento inadequado a ser uma rebeldia e que deva ser considerado, tá bom? Já estou lembrando isso para você, então tá. Que você pode adquirir essa revista agora. É só ligar pra gente, tá, Darleide? Quero entender aí sobre como é essa história de lidar com os erros, como é essa história de ajudar os meus filhos a amadurecerem. Nós vamos tratar aqui, por exemplo, sobre sexualidade, que é um tema muito importante, um pilar da estrutura humana, que muitas vezes fica de escanteio e que leva muitos a não amadurecer na vida numa área com tamanho significado. Há pessoas que não têm contato com a sexualidade para entender, para dimensionar a importância dela para si mesmo e para as relações como um todo. Ali nós falamos de sexualidade, como falar de sexo para o seu filho, como responder perguntas que, ao seu ver, são difíceis. Nós vamos falar sobre o contato com as telas, os exageros, as inadequações. Nós vamos falar de respeito aos pais, mas como os pais também devem respeitar os sentimentos e as emoções dos filhos. E aí nós entramos para a disciplina, competências, obediência, rebeldia. E o que dizer daquela rebeldia dos filhos já mais crescidos, adolescentes, grandinhos, por exemplo. Os pais muitas vezes têm medo dos filhos, medo de se posicionar. Nós temos uma geração e com problemas. Eu tenho dito algumas vezes que nós somos a última geração que obedeceu os pais e somos a primeira geração a obedecer os filhos. Estamos ou não estamos necessitados de ajuda? 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga agora e pede a sua. Vai chegar na sua casa sem que você precise pagar por isso. Vamos a mais um item de como ajudar nossos filhos a serem maduros, evitar superproteção. Comentamos rapidinho por ali, mas eu acho que vale muito a pena. Outro dia uma mãe me ligava e disse assim, me escreveu, na verdade, assim, meu filho tem 14 anos e ele conseguiu uma bolsa numa escola que nós queríamos muito, na escola adventista, e ele está estudando lá, feliz da vida. Mas eu estou com meu coração apertado, ele precisa ir de bicicleta e é muito longe. Eu estou com muita dó do meu filho. Oi? Então tem uma proteção, uma dó que já é maternal. Como é que a gente entende isso ser em alguma situação superproteção? Vamos pegar este exemplo do ir de bicicleta à faculdade, à escola. É interessante que quando ele pega a bicicleta, ele está desenvolvendo orientação espacial. E quando ele não pega a bicicleta, quando ele não tem essa experiência, é outra pessoa que está conduzindo este indivíduo. Ele está desenvolvendo responsabilidade. Quando ele passar por um semáforo, ele vai se lembrar, se estes pais foram pais educadores, que ensinaram ele que no vermelho ele para, no amarelo atenção, no verde ele passa. E olha, faz uma associação com ensinamentos. Este filho, ele cria asas, ele tem esse desejo de voar, mas sempre ele tem o desejo de retornar ao lar que o ensinou a enfrentar a vida. Autodefesa, a gente pode colocar aqui também, né? Fugindo dos cachorros caramelo. De bicicleta, semana passada a gente viu o exemplo aí do Tito, né? Que foi mordido por cachorro. Então, são várias coisas que se aprende, né? Que a gente acaba privando os nossos filhos quando a gente quer proteger demais, né? A gente sabe que hoje em dia está diferente de antigamente, que a gente brincava até tarde na rua e podia, né, andar de um bairro para o outro com mais segurança. Hoje em dia tem esse medo maior, até mesmo porque a gente vai acompanhando sempre noticiários e tal, muita violência. E aí, coração de pai e mãe fica mais apertado, querendo facilitar ao máximo para os filhos não ficarem expostos a isso, né? Mas isso prejudica também, a gente tem que abrir o olho diante disso, né? Prejudica, Abinal. E os pais são responsáveis neste processo, nesta janela, desde o nascimento até os 11 anos e 11 meses, em preparar este indivíduo para a vida. Ou seja, tempo de qualidade. Por mais que o pai e a mãe trabalhem muito, tem que tirar um tempinho para promover experiências que possam preparar este indivíduo para a vida. Como se defender de um cachorro, como sair correndo, como se esconder, como se safar de uma situação complicada, de uma pessoa que está se aproximando de você e você percebe que ela está com intenções que você não conhece muito bem. Ou seja, é responsabilidade dos pais. E quando você prepara, fica nessa memória. E quando você coloca este filho para a vida, ele vai sempre se lembrar deste pai e desta mãe,
que o prepararam para a vida, que fizeram com que estas asas crescessem e ele agora pode voar. Que num primeiro momento pode ter sido até doloroso, né? Pode ter sido contrariado, frustrado, mas um dia a gente vai reconhecer que aquilo fez parte de quem eu sou hoje, né? Da minha identidade mais firmada em saber o que faz e o que não faz. Vamos a mais um item por aqui? Tem uma experiência que eu acho legal da minha com as minhas filhas, foi um dia que ela falou: tô com medo de estar escuro de noite, luzes apagadas em casa, todo mundo dormindo, e ela não vem aqui porque eu tô com medo de estar escuro. A primeira reação da gente foi acender a luz, já que está escuro. Mas daí veio essas informações na mente: mas se eu acender a luz, eu vou acender a luz para sempre. Porque a noite é escura e quando ela tiver 20 anos, a noite vai continuar sendo escura. Então a questão não é acender a luz para acabar com a escuridão, é desenvolver uma atitude diante da escuridão e falar assim: filha, vamos tocar as peças do seu quarto, para descobrir que tudo que está aí no claro também está no escuro. A diferença é só isso. E se habituar com o escuro, né? Eu acho uma coisa muito importante de nós, enquanto pais, e principalmente pais cristãos, que é a ideia de proteger para ensinar uma pessoa a ser um protetor. Não proteger para ensinar uma pessoa a sempre depender de proteção. É diferente, né? Uma das frases que eu acho interessante, que eu ouvi na minha infância, que foi falar: você anda do lado de fora da calçada porque você tem que proteger a pessoa que está andando. Mas e se eu estiver andando com uma outra pessoa? E que tipo de pessoa que eu vou andar do lado de calçada? Por exemplo, quando você estiver com a sua avó, ela é mais velha que você, mas ela fica do lado de dentro também. Isso na minha filhas foi muito interessante. Porque ela falou assim: pai, mas eu sou mulher e você está andando do lado de fora. E com a vovó? Aí a vovó você põe do lado de dentro. E essa pergunta foi assim fundamental para desenvolver outras falas, né? Proteger para formar um protetor. E não para ser uma vida inteira protegido. Protegido, porque senão o super proteção gera uma super vulnerabilidade depois, né? Perfeito. E esse ponto até de ser contrariado, né, em algumas situações, ajuda a gente a desenvolver várias outras coisas. Porque eu lembro, quando era adolescente, por exemplo, meus pais sempre faziam salgadinhos para vender na rua, né, salgados, alguns doces ali também. E aí, para ajudar na renda de casa, eu saía também para poder vender, muito contrariado, não queria mesmo. E aí até chorava, né? Não quero. Ele: não, você vai. O meu pai ia para um lado, ia para o outro, né? Vendendo ali as coisas. Mas isso, quando eu chegava, saía bravo, mas quando eu voltava feliz, porque eu tinha tido contato com muitas pessoas, fazia amizades e tal, mas todo dia era aquela briga, né? Não queria, mas depois que voltava já mais feliz, porque tinha contato com pessoas, relacionamento, essa prática aí de habilidades sociais desenvolvidas. E eu agradeço muito isso, até hoje, meus pais, por conta disso, que era uma necessidade que a gente tinha dentro de casa, que eu queria fugir, mas não fugia. Você traz um assunto que eu acho, assim, muito pertinente, que é assim, a gente está pensando do ponto de vista de ser intencional na educação, mas há muito do nosso amadurecimento que foi pela necessidade, pela frustração, pela perda. Por exemplo, quando a minha primeira filha nasce, eu tenho 20 anos, quando ela morre eu ainda tenho 20 anos. E aos 20 anos acontece esse episódio marcante na minha vida e eu posso dizer que aquilo ali foi um up, assim, para eu repensar a vida a partir daquele fato ocorrido. No caso, você e outros tantos de nós vai contar de aprendizados que veio da necessidade. Eu fui exposta a uma situação que exigiu de mim o que não foi o que meus pais pensaram. Olha, isso aqui vai levar o meu filho a tal lugar de maturidade. Não rola muito isso? A vida nos oferece, nos empurra, assim, para uma maturidade, às vezes até, entre aspas, precoce. As variáveis da vida, não é? Eu sempre uso o exemplo aqui, os meus pacientes da pandemia, quem esperava? Eu me lembro até hoje que eu estava trabalhando ali em 2020, daqui a pouco chega a secretária e me fala: vai ter que fechar por 15 dias. E se eu não tivesse passado por dificuldades lá no passado, eu não teria recursos para enfrentar essa dificuldade, porque eu sou autônomo. Eu tive que ficar 15 dias, a minha agenda acabou de todos os profissionais. Mas só que eu, na minha memória, já tinha experiências que os meus pais ofertaram, que me preparou para este momento. Em ambiente de necessidade. Você aprendeu no ambiente de necessidade em todos os sentidos, isso continua válido. Vamos, além da superproteção, o que mais nós temos? Buscar ajuda profissional quando necessário. Digo que não é só para o indivíduo que apresenta a síndrome de Peter Pan. Amplia. Ajuda para
a família, para a família. Porque não é incomum, o termo é pesado, mas não é incomum este indivíduo ser alvo de incesto psicológico. Uau, explica melhor. Incesto psicológico é quando o eu de um indivíduo é suprimido e o eu da figura de referência assume o lugar daquele indivíduo. Ele já não existe. Ele agora existe para satisfazer os desejos da figura de referência. Está enxertado no outro, na personalidade do outro. Exato. Então, é importante, porque às vezes o indivíduo ele continua na vida adulta. Ele, por mais que tenha conflitos com a figura de referência, quando nada dá certo, ele está casado muitas vezes, dentro de um relacionamento, ele vai lá e vai para um cantinho e liga lá, o que eu faço? Como que eu resolvo esse problema? É o homem que casa, mas não consegue ficar sem consultar sempre a mãe para tomar decisões, porque a esposa dele o contrariou, por exemplo, alguma coisa do gênero. Não cresce, né? Não cresce e muitas vezes, por não ter tratado, esta mãe não ter tratado esta dificuldade que ela nem enxerga, ela acaba trazendo este filho para si e acaba afastando ele da esposa. E causa um conflito no relacionamento. Ela criou um útero fora de si para manter esse menino, esse bebê, esse feto ligado a ela. Perfeito. Amor, isso que vem por agora, produção, que eu não ouvi. Agora vem Josemara Mai trazendo para a gente aqui mais mais informações que chega aí para você. De casa, Josemara Mai. Tem cheirinho aqui, Ô, menina, você tá bem aí, viu, Jô? Tô muito bem. Depois se sumir, gente, o bolo não foi minha culpa, tá bom? Só tirei do cenário para deixar mais à vontade. Tá Mas bom, olha hein? só, pessoal, quero começar deixando essa paisagem na sua tela. Confere. Vai aparecer aí para você. Tá aparecendo aqui já pra gente, essa foto pra você de casa, é do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, a cidade do meu marido, minha gente. Coisa boa demais. Mas hoje quero falar de algo novo para todo o Rio, algo que tem tudo para transformar vidas. Estou falando da chegada da Rádio Novo Tempo, que vai levar a mensagem de esperança para milhares de pessoas. Este mês, o Anjos da Esperança está com uma campanha especial de doação voltada para esse lançamento. E olha só, a rádio tem alcance potencial de 13 milhões de pessoas, muitos lares cariocas. Agora imagine que 1 milhão delas tenham contato com a rádio. Fique sabendo sobre a revista Esperança e queira estudar a Bíblia. E esse 1 milhão receberá um guia de estudo, viu? Mas estamos falando de uma cidade inteira, com uma rádio com alcance de mais de 13 milhões de pessoas. E a Escola Bíblica está pronta para enviar esse material para todas elas, em qualquer lugar. Falando em lugares, deixa eu trazer um cenário para você. Existem comunidades onde o acesso não é tão fácil, mas o sinal da rádio pode chegar e levar essa mensagem de esperança. Seja em casas, condomínios, prédios ou até mesmo em carros. A Rádio Novo Tempo vai alcançar milhares de ouvintes. E tem mais, Rio de Janeiro é uma cidade turística, por onde passam pessoas do mundo inteiro. Agora imagine quantas pessoas também terão contato com essa mensagem de esperança por meio da rádio. Por isso, sua doação faz toda a diferença. Ajude a levar essa mensagem ao coração do Rio de Janeiro. Seja também um anjo da esperança e ajude a transformar vidas. A gente vai para um breve intervalo e aproveita aí você de casa para já ligar e ser um anjo da esperança. Olha a gente de novo por aqui no seu Entre Família, coisa boa, hein? Todas as tardes ter você juntinho com a gente aqui na TV Novo Tempo. E aí, tá gostando? Você que tá chegando agora, conhecendo a TV Novo Tempo, que coisa boa, fica com a gente, tá? E compartilha com outros aí também os conteúdos que você tem aprendido junto com a gente aqui. Tudo isso graças aos Anjos da Esperança, né? Aproveitar para mandar um beijo para você que é Anjo da Esperança. Obrigado por fazer parte de tudo isso que a gente traz todas as tardes aqui, tá bom? Falar nisso, a gente está no mês de março, né? Mês de março, a gente lembra do quê? Como sempre, das mulheres, em todos os meses. Mas dia 8 de março, a gente sabe que é o Dia Internacional da Mulher. E a gente está celebrando, né, como Novo Tempo, esse mês das mulheres. E aqui no Entre Família não poderia passar em branco. E para trazer alguns assuntos também relacionados à saúde feminina, nós vamos estrear hoje um quadro, Saúde da Mulher 360 graus. Olhando a saúde por completo, né?
física, emocional, em todas as áreas da saúde da mulher. E quem traz para a gente algumas informações importantes e cuidados com a saúde é a doutora Anajara Fortes, ela que é médica, especialidade dela, da doutora Anajara Fortes, ela é especialista em emagrecimento, nutrologia, atua nessa área de emagrecimento, pós-graduada em patologia e reposição hormonal também. Ela fala para a gente hoje, começa esse quadro falando um pouco sobre a menopausa, alguns sintomas, né, aqueles incômodos que a menopausa traz. E todas as quartas-feiras, a partir de hoje, até o final do mês, ela traz para a gente um quadro falando sobre assuntos diferentes. Hoje, menopausa, e você confere agora. Olá, sou a doutora Anajara, sou especialista em reposição hormonal, medicina integrativa e emagrecimento. E essa semana a gente vai conversar sobre saúde feminina. Então fica comigo que a gente vai começar falando sobre menopausa. Menopausa, uma fase difícil da vida da mulher, mas o que é de fato a menopausa? É um período que a mulher para de menstruar. A gente considera a menopausa quando é 1 ano seguido, 12 meses na ausência de menstruação. E antes disso começa a ter alguns sintomas, como a irregularidade menstrual. A menstruação vem 1 mês, não vem 2, vem no outro mês. Isso a gente já caracteriza como pré-menopausa. E o que acontece com a menopausa? O que acontece com você, ou você conhece alguém, ou você já está passando por isso, ou você conhece alguém que está sofrendo com isso? Alteração de humor, o humor fica mais irritado, labilidade emocional, alteração de humor brusca, fica menos paciente, fica mais cansada, mais indisposta, o sono não é o mesmo, acorda já com a sensação de que não dormiu a noite inteira, a pele fica ressecada, a libido não é a mesma, tem queda de cabelo, alteração de pele. Isso são coisas que podem acontecer na menopausa, isso são coisas mais visíveis, mas existem coisas invisíveis, como alteração de colesterol, como, por exemplo, infiltração de gordura no fígado e no abdômen, que isso sim traz prejuízo para a saúde da mulher. Mas e aí, diante desse cenário, o que a gente tem para fazer? Você deve estar se perguntando, mas eu ouvi falar que reposição hormonal dá câncer, tem medo de buscar ajuda, conversa com outras mulheres que estão na sua idade e é comum as mulheres reclamarem disso e você acha que isso é normal. Mas eu quero te dizer que tem solução, que tem tratamento. Que se a gente fizer mudança de estilo de vida associado com uma reposição hormonal, a gente consegue mudar esse cenário. Então, coisas que você poderia começar a fazer hoje, como por exemplo, higiene do sono, dormir pelo menos 7 horas por noite, num sono mais tranquilo, um quarto mais escuro, mais silencioso. Você poderia beber mais água. Quanto de água você tem bebido por dia? Quer saber quanto de água você tem que beber? Multiplica o seu peso por 35. Vai dar em litros já a quantidade de água que você tem que beber. A alimentação é importante, a alimentação rica em cereais integrais, cálcio, né, que a fonte é leite, proteína, alimentos mais naturais, oleaginosas, castanhas, se possível você consumir 1 ou 2 por dia já é o suficiente. Então essas mudanças ambientais vão ser importantes para a sua qualidade de vida. E além disso, a reposição hormonal. Aí sim, quando a reposição hormonal é bem indicada por um médico experiente, por alguém que te acompanhe e entenda as tuas necessidades, a tua dinâmica familiar, a gente consegue ter resultados incríveis com a reposição hormonal. Testosterona, estradiol, progesterona, ocitocina, hormônios que estão relacionados ao humor, hormônios que estão relacionados à disposição, ao vigor físico, para você ter mais disposição para fazer a comida, para ir brincar com os netos, para passear no fim de semana com o marido, para namorar com o marido também. É uma fase da vida da mulher que a gente precisa olhar com mais atenção. E isso é possível de voltar. Se a gente conseguir repor esses hormônios, essas vitaminas que são importantes, por exemplo, suplementação de vitamina D é importante nessa fase da vida, porque a gente tem mais chance de desenvolver osteoporose. Então, a gente precisa repor zinco, selênio, vitaminas do complexo B, que a gente encontra nos alimentos naturais, como, por exemplo, cereais integrais, linhaça, chia, aveia. Então, esses alimentos a gente consegue já implementar na nossa rotina do dia a dia hoje, né?
Então, como eu falo para as minhas pacientes, hoje, com essas informações, você já consegue ter uma melhora de qualidade de vida. Além disso, a gente precisa fazer exames, ver como é que está a sua saúde como um todo, fazer a reposição hormonal específica para as suas necessidades. E eu quero te dizer que tem solução, que não é normal você passar por essa fase sofrendo. Existe solução, existe acompanhamento e eu quero te dizer que você pode ter uma qualidade de vida, inclusive na menopausa. E se você quiser saber mais assuntos como esse, me segue no Instagram, doutora.anajarafortes, que eu sempre posto conteúdos como esse e outros mais. Legal, muito obrigado, doutora Anajara Fortes. Lembrando, viu, a partir de hoje, até o final do mês, todas as quartas, a doutora Anajara estará por aqui trazendo dicas para você, mulher. Anotou o Instagram aí, se quiser saber mais, DRA de doutora.anajarafortes, e você tem mais informações também, tá bom? Bora, continuando aqui com o nosso tema de hoje, trazendo interações. E tem chegado bastante, hein? Né? Quero saber da Joséia da Silva. Meu filho de 20 anos pode estar sofrendo dessa síndrome. Sempre que se encontra diante de uma situação que exige mais dele, ele se mostra deprimido. Apesar de ser pai, ainda não percebo uma maturidade nele. Ele costuma falar de outras pessoas que, mesmo sendo jovem, já conquistaram muitas coisas. Ao mesmo tempo, ele se compara a elas e vê que ainda não concluiu o 2º grau, com 20 anos de idade, diz a Joséia. Diego. Interessante, 20 anos e já é pai também. Talvez, pelo que entendi, é isso, né? Que ela traz ali. Talvez algumas responsabilidades foram vindo antes, outros não conseguiu concluir. É que ser pai não pede muita maturidade. Às vezes é imaturo ser pai com 20 anos de idade, é por justamente não ter maturidade, não ter juízo. Essa linha de raciocínio da Darleide é importante, né? Porque nós vemos alguns sintomas. Tentei de leve aqui. Comparação, ele se compara com os outros e aí nós temos, não concluiu o 2º grau e 20 anos, ou seja, é algo para que a pessoa possa se preocupar e buscar ajuda, buscar auxílio, para começar a conseguir enfrentar as dificuldades da vida, sair deste mundo que talvez, né, não desenvolveu a maturidade e enfrentar a realidade, começar a enfrentar a vida. E muitos... Pode falar, pastor Aleixo. Eu acho que nesse caso cabe uma análise, né? É bom que ele procure ajuda mesmo, sem já concluir que isso pode ser uma síndrome de Peter Pan. Porque, por exemplo, ele pode ter tido dificuldades de aprendizagem que desidratou a confiança dele. O episódio de ser pai, tem gente que não é pai hoje porque é sortudo. Porque está fazendo de tudo para ser. E ele se encontra numa situação em que ele exige mais ele se mostra deprimido, e pode ser que tenha um fator que foi desencadeando outro, ele chega numa situação dessa, né? Ou seja, não pode ser multifatorial, a situação pode ser mais complexa do que simplesmente síndrome do Peter Pan. Se ele é portador de algum transtorno em relação à aprendizagem, algum transtorno que impeça ele se desenvolver, ok, mas se não é, então aí nós podemos falar de algo de cunho emocional mesmo, de cunho que está tornando ele imaturo. Né? Que está fazendo com que ele não tenha condição de lidar com as demandas da vida. E a mãe saberá dizer melhor como é que foi esse processo de educação, como que é esse ambiente, se tem presença de pai, se não tem, se é um menino que tem irmãos, não tem irmãos, se ele foi exposto a alguma atividade em que ele se sinta útil. Então, a mãe que nos escreveu tudo isso deve ter mais outras informações que conjuntamente a leve a ter nos ouvido até agora e pensar, acho que o meu filho talvez se enquadre aí de ser um menino que não desenvolveu essa maturidade, que inclui mãe e pai sempre para a história, não tem como ser, não é nem por culpa, mas é por responsabilidade de ter a mão nessa situação para sim ou para não. E a partir do momento que a gente entende, né, a situação que a gente está, pode ter tido causa ali dos pais, mas a gente não se vitimizar, né? A gente olhar para a realidade, igual ela colocou ali, que ele, quando se depara com alguns problemas, para resolver, fica meio deprimido e não consegue resolver e às vezes acaba se vitimizando, né, colocando a culpa nos pais, culpa na sociedade, culpa disso, daquilo, e a gente tem que, né, entender, sim, tem uma série de fatores que podem ter feito com que eu entrasse nessa situação, mas a escolha é minha de sair
dessa situação, dessa condição que eu me encontro. Mesmo no caso dele, ele tem um filho, então é levantar, erguer a cabeça. E claro, se tem um problema psíquico, aí é buscar uma ajuda para ter mais força ainda para sair, né? Exato, chamar para si a responsabilidade. Entender que é um indivíduo que mesmo que ele tenha algum transtorno, ele pode, com auxílio, com rede de apoio, dar passos para que ele mude esta circunstância. Verdade. Tem mais um, Aleixo. Alexandre Bucker. Tem um neto de 20 anos que está apresentando sinais da síndrome de Peter Pan. Esses dias, ele me disse que gostaria de voltar aos 10 anos. Após trabalhar em um mercado, ele desistiu de tudo. Como posso ajudar meu neto a sair do quarto e do vício internet? E ele se recusa a tratar com psicólogo. Esse caso da internet, às vezes, aí nós temos uma necessidade de regressão, que ele apresenta, né, verbalmente o desejo de voltar nesta idade, na qual talvez foi um momento mágico da vida dele. E aí nós temos esta experiência, que é o trabalho, que eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu, porque quando você trabalha, como foi falado aqui, você é cobrado, o trabalho traz ali uma questão de você ter que cumprir com uma carga horária de 8 horas, e ali você tem que cumprir regras e normas. Ele desistiu de tudo, está dizendo o texto, né? E como que posso ajudar o meu neto, né, a sair desse vício de internet? Aí mais também uma característica, ele se recusa a tratar com psicólogo. Olha, o interessante aí é que a necessidade da família se posicionar de uma forma na qual eu amo você, todavia eu exijo que algumas coisas aconteçam. Começa pelo fato de entrar no quarto, abrir a janela, convocar este indivíduo a cuidar das suas coisas, chamar ele para a responsabilidade, se for o caso, até algumas condutas mais um pouco radicais, que é no sentido até mesmo de limitação de internet, vamos desligar tal horário do dia aqui, para que ele possa sentir um certo desconforto com o monitoramento, porque dependendo do transtorno pode entrar aí em alguma chantagem emocional. Que vejam bem, gente, nós vamos sempre buscar o conforto. Por que que um menino de 20 anos, que tem todo o conforto, tudo às suas mãos, a hora e a tempo, vai se expor a um ambiente de trabalho com regras, com exigências, com horário, com uma horinha de almoço? Se eu posso dizer, dane-se, eu vou para casa e vou passar o dia na internet. Meu pai paga, minha mãe manca, a roupa tá lavada, minha cueca tá limpa. Tá tudo bem, gente, vocês me bancam. Então, é muito natural que a gente entenda até esse processo. Ah, mas ele... Aí volto a dizer, eu sou daqui dos 4, talvez a que mais tem, assim, esse modo de chamar a gente para a responsabilidade, no sentido de ser pai e mãe, mesmo que sinta culpa. Ah, mas ele não pode se sentir culpado. Pode, a culpa é um mecanismo. Então, alguém precisa nessa família se responsabilizar de dizer assim, ele está nessa condição porque eu permiti ele sair do trabalho, eu permiti que ele voltasse para casa, eu permiti que ele ficasse o dia inteiro no quarto, eu permiti que ele tenha uma internet a tempo e fora de tempo. Tem alguém permitindo. Então, um menino de 20 anos ficar no conforto do bem bom e não trabalhar tendo tudo pago, gente, é natural. Agora, não é natural que os pais banquem isso e depois fica assim, o que que eu faço? Ele não quer ir no psicólogo. Ai, meu Deus, você é impotente com um garoto de 20 anos? Não sei. Ai, dá dó do meu filho, ele trabalha, ele estuda, chega cansado. Deixa, eu pago a faculdade. Filho, se dedica só a estudar, eu pago a faculdade e tal. Darleide, você falou algo interessante. Tem um autor americano chamado David Myers, que ele apresenta 3 tipos de pais. O pai permissivo, o pai que permite tudo, o pai autoritário, que exige sem explicar o porquê, o pai com autoridade. O pai com autoridade é aquele pai que chega e diz, olha, não é este o caminho. Este é o caminho, você tem que andar por este caminho enquanto você estiver debaixo da minha tutela. E lá na frente, como o pastor Robson Aleixo falou, lá na frente você vai ver que vai dar certo. Vai dar. Diego, muito obrigada por ter vindo ao programa. Eu que agradeço, Darleide, mais uma vez pelo convite. Quero outras pautas, outros encontros com você. Deus te abençoe. Aparece na sua rede social. Desenvolver Clínica Psico. Procura o homem, é bom. Obrigada. Obrigado. Robson Aleixo. A maior herança, eu creio, que alguém pode deixar para o filho é um amanhã muito sólido. Se ele se perder de tudo, perder carro, perder bens, perder proteção, e o amanhã permanecer sólido, ele recupera isso tudo.
O amanhã e a ideia de amanhã é que faz com que uma pessoa saiba dizer sim ou não hoje para as coisas que simplesmente não combinam com a ideia de amanhã. Quando Adão e Eva se perdem, eles se estragam e se veem sem esperança, o resumo da conversa em Gênesis 3 e que Deus prometeu para eles foi: haverá um amanhã. É quando Abraão olha para Deus, escuta Deus, e o que se resume em Isaac é nada mais nada menos do que: Abraão, haverá um amanhã. Quando nós olhamos para a cruz, é uma cena triste, uma cena de desgraça, uma carnificina, uma morte. O que se vê lá é uma ideia de amanhã. É nisso que um instrumento de tortura passa a ser um símbolo de esperança. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, há uma relação entre o amanhã e uma educação, entre viver, proteger, cuidar e levar alguém para um objetivo da vida. E é lindo quando no texto diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, os leva sobre elas. A águia despertando da ninhada é uma cena de uma águia chegando no ninho onde seus filhotes estão e os tirando no ninho. Mas essa cena só faz sentido quando a gente pensa o que é o ninho. Se você olhar para qualquer, não precisa ser necessariamente um ninho de águia, que é difícil da gente encontrar por aqui, mas ver um ninho que nesses de árvores nós vamos perceber que ele é fofinho, ele é um abrigo para o lado de dentro, mas ele é hostil, ele é um perigo para o lado de fora. Se você encostar no ninho do lado de fora, você vai espetar a mão, assim como qualquer predador que se aproxima do ninho. Mas para aquele filhotinho frágil que está lá dentro, é um lugar cujos galhos não estão virados para dentro, eles estão virados para fora. Mas isso só vai dar certo se o ninho for adequado ao tamanho do filhote. Ninhos não crescem, filhotes crescem. Em algum momento aquele filhote de águia vai crescer, suas asas vão ficar maiores e o tamanho do ninho agora faz com que tudo que espetava, que atacava, que feria o lado de fora, vai começar a ferir do lado de dentro. E nesse momento a águia, ela acorda, ela desperta a sua ninhada para dizer: é mais seguro para você agora viver do lado de fora do ninho, porque o que vai espetar, o que vai atacar, o que vai ser hostil para os seus predadores é o seu bico, é a sua garra. E agora, quando as agarras crescem, quando os bicos crescem, quando o olhar se desenvolve, é que o ninho agora é substituído pela autonomia. Deus faz isso com você também. Ele te chama a desenvolver-se, a ter autonomia e a despertar do ninho. O que Deus está falando para você hoje, que é um passo para fora do ninho, que vai fazer de você ou alguém que o glorifica mais? Benção demais, hein? Amanhã, doenças de pele. A gente vai conversar aqui no Entre Família. Não perca, viu? Fica junto com a gente. Amanhã estamos de volta.